pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast com esse tema Amor em Movimento, da nossa jornada de 14 dias de jejum e oração. Ontem foi compartilhado o primeiro episódio, onde nós meditamos juntos no primeiro capítulo do livro Amor em Movimento. Esteve aqui conosco o pastor Arthur, o pastor Marcelo. Foi um tempo muito enriquecedor. Eu já estou com muita expectativa para esse segundo dia dessa jornada, e que bom que você está aqui comigo, me acompanhando. Eu tenho certeza que você será tremendamente edificado. E eu não estou sozinho, mais uma vez, graças a Deus, e dessa vez eu ainda estou muito bem acompanhado. Está aqui comigo a pastora Adriana Estrela. Qualquer semelhança entre nós aqui é mera coincidência, né, pastora, aqui da nossa rede de adultos da nossa igreja e também da área de família. E ao lado dela está ali o nosso querido pastor Ian, que é um homem de muitas responsabilidades, gente. É pastor do campus em Ribeirão das Neves, pastor do campus em Lagoa Santa e é o nosso diretor da Universidade do Discípulo, não é isso, Ian? Isso mesmo. Olá, pessoal, tudo bem? Que alegria, pastor, estar aqui com o senhor, com a pastora Adriana e com você que está aí também nos acompanhando da sua casa, do trabalho ou de onde você estiver agora. Muito bom. E aí, pastora Adriana, dá um olá aí para a galera. Eu estou muito feliz que a gente está aqui, né, participando desse podcast. Primeira vez que eu estou participando e eu me senti muito honrada de ter esse convite, de estar aqui com vocês, junto com o Ian, junto com o Pedro, e também, né, de fazer parte desse mover, né, da gente estar fazendo parte desse jejum, né, que é o Amor em Movimento. Então eu estou muito feliz. E é muito bom a pastora Adriana ter tocado nisso, porque é o segundo dia da jornada, mas ainda dá tempo das pessoas participarem conosco. Para participar da jornada de jejum e oração, nesses 14 dias, não precisa ser membro da nossa igreja local, não precisa ser membro de uma igreja evangélica e nem precisa morar em Belo Horizonte. Então, pessoas de qualquer lugar desse planeta podem estar conectados conosco. E aí, a gente quer saber exatamente quem está em unidade conosco nessa jornada. E é por isso que a gente criou um site especial para que as pessoas possam se cadastrar, se inscrever, que elas se inscrevem, acessam esse site. É bem simples, pessoal, e gratuito. É só você acessar através desse QR Code que aparece aí agora na sua tela, ok? E aí, dessa forma, você também vai estar participando de um grupo no WhatsApp, e nesse grupo as pessoas terão acesso a todo o conteúdo que a gente vai estar disponibilizando dessa jornada de 14 dias Amor em Movimento. Então é um conteúdo exclusivo para aqueles que estão no grupo do WhatsApp. E para fazer parte do grupo tem que se inscrever. Então é bem simples. Eu quero te encorajar, não apenas você a se inscrever, mas também a incentivar pessoas da sua igreja, da sua família, da sua célula, nesse tempo assim de jejum e oração. Eu sempre digo, ensino aqui na nossa igreja local, o Ian, a Adriana já estão cansados de me ouvir, que oração intensificada é a definição que nós damos para o jejum. Então, tempo como esse de jejum, de oração, é um tempo de nós buscarmos a glória de Deus, a presença de Deus, direções do céu. Amém. E eu creio que é um tempo assim de muita manifestação sobrenatural. Talvez você vai participar conosco pela primeira vez. É muito simples. Você se inscreve e você escolhe um tipo de jejum que você irá praticar. A gente tem incentivado 4 tipos, né? Vocês podem me ajudar a lembrar. Claro. O jejum de Daniel. Como que é o jejum de Daniel, Ian? O jejum de Daniel, a pessoa vai escolher, né? Vai se abster aí, na verdade, de tudo aquilo que é de origem animal e de todas as delícias. Então, você pode comer aquilo que é de origem vegetal, né? Então legumes, verduras, tudo isso que você gosta de comer normalmente, você vai poder manter aí durante esses 14 dias, mas vai deixar de fora então carnes,
leite, ovo e qualquer delícia também. Então esse é o famoso jejum de Daniel. Mas você pode escolher o jejum de uma refeição por dia, ou almoçar, ou jantar nesse período da jornada. Você pode fazer um jejum também tirando todo o açúcar, né? Então tirar o doce, refrigerante, isso é bom para a sua saúde também. E nesse tempo a gente sempre incentiva as pessoas a tirarem a televisão, ou tirar a rede social, ou o Netflix, para a gente concentrar mais no Senhor, né? Se voltar para o Espírito nesse tempo de consagração. Ah, mas alguém pode estar pensando assim, se eu começar agora, não serão 14 dias, não tem problema. Para você serão 12 dias. O número não é um número místico, não tem nada disso. A gente só determina um período. Para nós que começamos ontem, serão 14 dias, mas se você começar hoje, serão 13 dias de oração e de jejum. Certamente você será grandemente abençoado também. Amém. E toda jornada, a gente sempre tem um livro, que é um guia devocional. Para cada dia do jejum, a gente medita em um capítulo do livro. Hoje é o 2º capítulo, por ser o 2º dia, a gente vai estar aqui ruminando, compartilhando ele. E se você quiser ter acesso ao livro, é só acessar o site da compra do e-book através do QR Code que aparece aí agora na tela para você. E quem quiser o livro físico também não tem problema, você pode comprar na nossa loja física, na Believe, aqui no Campus Pampulha, na Avenida Portugal, 4780, no bairro Itapuã, Pampulha. É isso. Tempo de jejum é sempre um tempo maravilhoso, né? Amém. Vocês têm, assim, alguma experiência que vocês poderiam compartilhar? Pode ser algo diretamente que vocês vivenciaram em uma dessas jornadas de jejum e oração. A gente já faz isso há mais de 10 anos, né? Ou alguém que vocês estão lembrando agora que tem um testemunho assim de uma jornada como essa. Porque a gente sempre estabelece os nossos alvos pessoais, né? Nós oramos a respeito de tudo, porque quando oramos, revelamos a nossa dependência de Deus e reconhecemos que Ele é a nossa fonte. E vocês lembram, assim, de alguma experiência que marcou a vida de vocês em uma dessas jornadas? Uma intervenção de Deus, um milagre, uma porta aberta, uma resposta de oração que vocês receberam e uma dessas mobilizações que a gente já fez? Eu tenho uma bem assim, quentinha, né? Toda vez que a gente tem os alvos, né, de colocar o nome das pessoas, eu coloco da minha família, né? Sim. Que a minha família ainda não se converteram ainda, né? Que na minha casa só eu, meu esposo, o Pedro e a Isabela. E os meus pais e as minhas irmãs ainda não. E aí eu sempre coloco o nome deles. E no domingo aí passado, que eu não sei exatamente quanto tempo, o meu pai estava aqui participando do culto. Veio do Rio para Belo Horizonte, isso, né? Para conhecer o Pedrinho, meu netinho. Ah, não, é para cá. Para conhecer o meu netinho. E ele, no culto da manhã, ele ficou meio assim, né, para levantar a mão na hora do apelo. E levantou só um pouquinho, assim, a mão, né? Tímido. Isso. Aí quando foi à noite, e ele falou super bem da pregação, né, do Ian. Falou que o Ian prega, assim, muito parecido com o Pedro, te elogiou. Tá vendo? Elogio demais. Te elogiou. E aí, à noite, ele foi lá no apelo na frente, sim, né? E eu creio que isso é só o começo, né? Amém. Ele foi lá no apelo, ele não está aqui com a gente, né? Ele não mora aqui, por isso que ele não frequenta, né, sempre aqui, mas já teve o interesse de frequentar uma célula e ele vai participar de uma célula online. E a gente tem muitas células online agora, é legal falar isso, sim, porque por mais que você esteja em outra cidade, em outro estado, em outro país, você pode estar conectado conosco, além dos cultos de celebração, um podcast como esse, mas as nossas células online que acontecem também ao longo da semana, né? Então ele vai participar de uma célula online. Isso, vai participar de uma célula online.
Ele ia vir agora no dia 8 para Belo Horizonte, mas agora ele decidiu vir para o Renovo. Ele ainda falou assim, tem algum evento aí, né? Na Páscoa, eu quero participar. E o Renovo que acabou de terminar, né? Porque a gente no período da Páscoa foi maravilhoso, um tempo assim de muito mover de Deus, e logo a gente entrou nessa jornada de 14 dias. Isso aí. E com certeza ele também vai participar desse jejum, né? Porque ele vai estar aqui e a gente vai incentivá-lo a participar desse jejum. Então, assim, para mim isso é muito legal, porque eu creio que Deus já está começando, né? Fazer a obra lá, né? Na minha família, que no caso são os meus pais e as minhas irmãs. E qual que é a importância da gente estabelecer alvos assim? A gente está começando agora a jornada. Tem gente que pode não considerar tão importante, Deixa né? eu só falar uma coisinha, Sim. gente. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Isso tudo, né, que a gente está falando aqui é o tempo da nossa oportunidade. Se a gente está falando de amor em movimento, é para a gente espalhar realmente esse amor. Então, isso tudo que a gente está falando, tudo que vocês estão recebendo, compartilha, não deixe de compartilhar, porque com certeza o Deus ele é o maior interessado em alcançar essas pessoas. Por mais que elas não estejam aqui com a gente, como o Pedro falou, não faz parte desse corpo, mas vamos compartilhar, vamos espalhar realmente esse amor para todos estarem juntos, porque Deus ele quer realmente alcançar todos, não só a gente aqui, tá bom? Amém. Amém. Bom, eu acredito que a verdadeira importância é, em primeiro lugar, realmente submeter aquilo que Jesus ensina na sua palavra, né? Jesus ensinou os discípulos que eles deveriam pedir. E ele sempre orientou no sentido de que os pedidos fossem realmente específicos, né? Que eles dessem nome. Jesus diz, né, em determinado momento para os discípulos que até aquele momento eles nada tinham pedido no nome dele e que eles deveriam pedir para que a alegria deles fosse completa. Então acredito que muitas pessoas às vezes não estabelecem, né, alvos claros em um período como esse de jejum, porque pensam que a vontade de Deus será feita de maneira automática, mas Jesus mesmo nos ensina a orar de forma específica. Então, se alguém precisa que um ente querido seja salvo, como era o caso da pastora Adriana, ore pelo nome dele, interceda pela salvação dele. Se é um alvo financeiro, enfim, ore especificamente por Então isso. não importa o alvo, né, Ian? Sejam a compra de uma casa própria, seja a multiplicação de uma célula, Sim. seja a porta de um emprego. Se é importante para você, é importante para Deus. Não há nada tão grande que Deus não possa fazer, que seja impossível para Ele. E não há nada tão pequeno que para Deus é insignificante e não tem importância. Então, é importante que você tenha desejos profundos no seu coração nesses 14 dias, e alvos é uma forma de você projetar a sua fé e de você colocar a sua expectativa em Deus. Eu quero te encorajar a você estabelecer alvos não do tamanho do seu merecimento, mas do tamanho da generosidade de Deus, da graça de Deus. Sonhe sonhos tão grandes que você precisará de um Deus igualmente grande, que você precisará de um milagre. Eu creio que no final dessa jornada você terá testemunhos para compartilhar, e nem precisa ser no final da jornada. É verdade. Amém. No segundo dia, Amém. você já pode ter Amém. testemunhos aí para compartilhar. Amém. E nessa jornada o tema é amor em movimento. Hoje é o segundo dia, né? Nós já estamos no dia 19 aqui, compartilhando sobre o propósito da prosperidade. E quando a gente fala prosperidade, tem muita gente que fica arrepiada, né? Porque é um nome Não aguento ouvir. tem gente que não aguenta ouvir, né? Mas, Ian, o que é prosperidade? Prosperidade, eu acredito que uma definição assim mais objetiva seria ter o suficiente para si mesmo, né, e de sobra para abençoar outras pessoas. Então, prosperidade é abundância, mas uma abundância com propósito definido. Eu acredito que poderia definir dessa forma. Então, pastor Adriano, não necessariamente uma pessoa que é próspera, ela é rica, né? Então, quando o interesse de Deus de nos prosperar não é nos tornar
milionários. Pode ser que Deus tenha isso para algumas pessoas, pra eu creio. Aleluia. Mas, como o Ian colocou, é a ausência de necessidade. É assim que a gente costuma ensinar, né? E as pessoas que estão à nossa volta serem abençoadas através da nossa prosperidade. Então, é você ser uma bênção, Sim. ser abençoado para ser um abençoador. E até sendo milionário também, né? Porque, como o Ian falou, a prosperidade é quando Deus, ele nos dá, né, aquilo que a gente precisa e também para abençoar, né, as pessoas. Então, o milionário, e tem um propósito nisso. Então, se Deus ele está abençoando aquela pessoa ali como ele sendo um milionário, né, com certeza também Deus tem um propósito, né, para ele abençoar aquelas pessoas, não só para si próprio, para os seus benefícios, mas também para abençoar as pessoas, né? Que eu creio que é esse o maior propósito, né? Não só nos abençoar, mas abençoar as outras pessoas, porque quando a gente está abençoando aquelas pessoas, o reino também está sendo expandido, né? Amém. Então eu creio que a prosperidade também é para isso, não só para nos abençoar, ter aquilo que a gente precisa, como o Ian falou, mas para abençoar as outras pessoas, e não porque um homem ou uma mulher ser milionária, porque Deus tem um propósito ali. Né? E aí a gente percebe que muitas pessoas têm problema com a questão da prosperidade. A gente brincou que não pode nem ouvir essa palavra, porque a grande questão na vida cristã, na vida da igreja também, é a falta de revelação. Sim. As pessoas sofrem quando não possuem o entendimento correto a respeito das coisas. Sim. Quando não enxergam aquilo na ótica de Deus, na perspectiva de Deus. Mas aquele que entende a prosperidade na ótica de Deus, que a gente pode chamar da prosperidade bíblica, vai entender o que a pastora Adriana está dizendo, que é para eu usufruir, ok, mas é também para que eu possa abençoar aqueles que estão à minha volta e para que eu possa contribuir com a expansão do reino de Deus. E isso é por revelação. Sim. Ou seja, a prosperidade, ela possui um propósito. Se a gente pudesse destacar assim, o primeiro interesse de Deus, o principal interesse de Deus é salvar o perdido. Amém. É que todos sejam Amém. Salvos. Jesus ele não morreu por um grupo restrito. Sim. A obra de redenção, ela é ilimitada. Ela alcança a todos. Ela se estende a todos. Agora, lá em Lucas, no capítulo 19, no verso 10, o texto diz que o Filho do Homem, ele veio para buscar Isso. e para salvar o perdido. Sim. Então, esse é o principal interesse do coração de Deus. É claro, Jesus já pagou o preço na cruz para que o perdido seja salvo. Só que, para que a mensagem chegue, como está chegando agora em tantos corações, tem um custo. É necessário um investimento. E aqui a gente entende, então, um dos propósitos da prosperidade. É a expansão do reino de Deus. Então, Deus deseja prosperar o seu povo para que a casa dele seja próspera, para que a obra dele seja próspera, para que a grande comissão Amém. Se cumpra. Né? Agora, é necessário, então, esse equilíbrio. Né? E uma das perguntas que a gente recebe frequentemente é se nós cremos na chamada teologia da prosperidade. Porque, para a gente esclarecer, que é importante esse ponto, existe a chamada teologia da prosperidade e existe a prosperidade bíblica, né? Vamos dizer assim, prosperidade não é a nossa mensagem. Sim. A nossa mensagem é o Evangelho. Sim. Mas no Evangelho está incluída a prosperidade. Sim. Voltando ao que você falou de revelação, né? Uhum. Isso é muito sério mesmo, e a gente precisa mesmo falar sobre isso, né? Que não fique só nesse período de jejum, mas que a gente, né, como líderes, vai ensinando isso, né, a cada dia nosso, né? Porque as pessoas, elas realmente não têm, algumas não têm revelação mesmo do que é isso. Porque pensa, até mesmo, às vezes, ora assim e nem pede, né, assim, como se fosse assim, ele falou aqui, né, quando você falou de milionária, ele foi que eu seja milionário. Tem gente que fica até constrangido de
falar isso, né? Mas porque realmente não tem revelação disso, de quem é você em Cristo, o porquê que Deus te dá, porquê que você é próspero, né? E aí por isso que ela às vezes fica até inibido, constrangido, às vezes até de receber uma bênção. Sim. E acha que ela não precisa, que ela não é merecedora, mas na verdade é tudo pela graça mesmo, porque é Deus que dá, porque tudo que a gente tem é Deus que dá, não é nada nosso próprio mérito, é Deus que nos dá em tudo, em todas as áreas da nossa vida. No livro você colocou isso. Tudo, a nossa saúde, a nossa crescimento espiritual, a nossa vida espiritual, a nossa saúde e a nossa vida financeira também. Então, tudo depende dele, tudo vem dele e tudo é para ele. Então, às vezes, as pessoas realmente não têm esse entendimento, não têm essa revelação e aí vive aquela vida medíocre, né? Nem quer realmente ser próspero, né? Que você toca isso também no assunto, né? Que acredita em algumas coisas que não é o certo, porque não tem a revelação, e também não quer ser próspero, porque também não tem esse entendimento da prosperidade. Então, né? Quem não tem revelação, não acessa, não desfruta, não apropria, né? E não vivencia essa prosperidade. E não cumpre o propósito, né, que Deus tem. Exatamente. É legal essa colocação da pastora Adriana, porque uma das definições que eu gosto de prosperidade é que prosperidade é você ter o necessário para o cumprimento do seu chamado. Isso é prosperidade. Então isso envolve sim bem-estar espiritual, ter saúde física, envolve você ter saúde emocional, ter as suas necessidades supridas, ou seja, bênçãos materiais e financeiras. Então é um pacote, né? É tudo aquilo que nós precisamos para cumprir o nosso chamado e o propósito de Deus nas nossas vidas. Isso aí. E Deus deseja que a gente experimente isso. Né, gente, deixa eu só falar rapidinho, Pedro. É uma coisa que assim, né, tá tocando aqui, né, no meu espírito. E quem tem aí sonhos, né, desejos, até nós falamos aqui no começo, que para você acha impossível, mas para Deus não é impossível. Amém. Né? Eu estou falando até mesmo quem acha que tem até, né, ali uma questão de que não pode ter filhos, ou outras situações, né, que para você, nos seus olhos naturais, você acha que é impossível, é nesse período, né? Porque a gente está falando de amor em movimento. A gente está falando de generosidade, a gente está falando de prosperidade. Então, é o tempo da nossa oportunidade. Então, coloca mesmo para Deus, crê nisso, crê que Deus quer te abençoar, porque tudo vem dele e tudo é para ele. E, com certeza, o maior desejo de Deus é te abençoar. Então, aquilo que você acha que para você é impossível, mas para Deus não é impossível. Então, coloca, é o tempo. Esse é o nosso tempo da nossa oportunidade. Então, a prosperidade de Deus alcança todo o nosso ser integral, corpo, alma e espírito. Amém. Essa prosperidade plena, né? Amém. Envolvendo sonhos e desejos tão íntimos que nós temos, como a pastora Adriana está aqui colocando. Eu tenho certeza que pessoas estão sendo agora ministradas pelo Espírito Santo. Mas, Ian, crer em prosperidade e crer na teologia da prosperidade é a mesma coisa? São coisas diferentes, né? A teologia da prosperidade, ela traz junto consigo uma mensagem de justiça própria, de mérito, de barganha, uma mensagem que, na verdade, se nós tirarmos a aparência das coisas, eu acredito que o tempo inteiro é a mesma mensagem das religiões como um todo. Agora, uma coisa é eu crer na prosperidade bíblica, né? Que é de fato aquilo que Jesus ensinou. Então, como o senhor mencionou, é ter o suficiente para que eu possa cumprir o chamado de Deus. E o chamado de Deus, eu sei que alguns talvez enxerguem ele como algo muito individual, mas não, na verdade o chamado de Deus é comunitário. Então é eu ter para mim, mas para que eu supra a necessidade de outras pessoas também. Eu acredito que talvez a maior barreira
seja às vezes até a boa intenção do coração de muitas pessoas. Elas rejeitam a prosperidade bíblica pensando que seja realmente o mesmo que a teologia da prosperidade. Uma das coisas que o senhor menciona no livro é exatamente esse fato, de que quando nós não temos clareza, nós somos levados pelos extremos. Então, as pessoas ouvem sobre a teologia da prosperidade e rejeitam a prosperidade como um todo, como se a prosperidade fosse algo maligno. Mas realmente não é. A prosperidade é de Deus, é uma bênção, né, nas mãos das pessoas certas. O Senhor, no último podcast, né, do nosso primeiro dia de jejum, enquanto conversava com o pastor Arthur, com o pastor Marcelo, mencionou isso, que poder, status, recursos, nas mãos de pessoas que não são consagradas é um perigo, mas nas mãos daqueles que são consagrados vai ser sempre uma bênção, é sempre algo positivo. Amém. Então a gente está buscando o equilíbrio aqui, né? Um extremo é a teologia da prosperidade, outro extremo é a teologia da pobreza, que também não é a vontade perfeita de Deus para nós. Então nós não seguimos a teologia da pobreza e também não seguimos a teologia da prosperidade, mas cremos na teologia da mordomia, né? Na mordomia cristã. Aleluia. E ela possui alguns princípios espirituais. Um deles, que são princípios assim poderosos, fortes, mas um deles é: Deus é o dono de tudo. Nós não temos nada. Deus é que tem. Nem você pertence a si mesmo, né? Nós não somos donos nem de nós mesmos, pertencemos a Deus. Ele é o nosso Senhor, nos comprou através do seu sangue, né? Primeiro, porque Ele nos criou, é claro, e segundo, porque Ele nos comprou de volta para Ele, através da sua redenção. E em terceiro lugar, eu diria, porque nós nos entregamos a Ele, reconhecendo o seu senhorio sobre nós, porque possuímos essa dívida de gratidão, essa dívida de amor. Então nós somos triplamente de Deus. Isso não é uma ilustração bonita, isso é um fato espiritual. Então, se eu reconheço que aquilo que eu tenho pertence a Deus, eu preciso da direção do céu, da sabedoria de Deus, para que eu possa administrar esse recurso. Como que eu vou desfrutar dele e como que eu vou semear esse recurso, que é o grande propósito dessa jornada de 14 dias, que a gente está chamando de amor em movimento, que é essa definição que nós temos dado aqui a respeito de generosidade. Então, toda decisão financeira, ela é uma decisão espiritual, porque o dinheiro, recursos financeiros, é algo espiritual. Amém. Eu gosto muito de pensar, pastor, sobre a questão até do dízimo, que muitas vezes é um conflito para tantos irmãos. Eles sempre têm essa pergunta: o dízimo é algo da antiga aliança, é algo da nova aliança? Nós sabemos que o dízimo é de fato o padrão da antiga aliança e que a nova aliança estabelece o padrão de dar tudo, né? Mas eu gosto do que Paulo diz, porque ele fala que se as primícias forem santas, então a massa também ela será santa. Tudo pertence a Deus. Mas quando nós devolvemos, né, o dízimo, nós estamos como um símbolo declarando que todo o recurso que o Senhor tem confiado a nós pertence de fato a Ele. Eu creio que essa série, Amor em Movimento, fala muito do que nós fazemos com os 90%, principalmente. Porque a tendência é a gente pensar: não, os 90% são meus. Não, eles pertencem ao Senhor também. Então esse é o entendimento comum, né? O ensino comum é que Deus é o dono do dízimo, ou seja, Deus é o dono de 10%, só que esse não é o ensino bíblico. Nós entregamos 10% como uma expressão da nossa fé e do reconhecimento que Ele é a fonte, mas os outros 90%, como o Ian está dizendo, Adriana, pertence a Ele também. E a gente tem que ter sabedoria também para cuidar, né? Para administrar, né? Todo esse nosso recurso que é o próprio Deus que nos dá, né? E às vezes a gente acha que dando ali
o dízimo, a 10ª parte, a gente já está fazendo, já está cuidando, já está sendo mordomo daquilo ali que Deus está nos dando. Mas Deus fala que não, e o restante também, porque é tudo, né? Só que, falando sobre a mordomia cristã, né? Você também colocou no livro que Deus, ele nos dá tudo, né? Então, a nossa família também é Deus que nos dá, os nossos filhos também é Deus que nos dá, o nosso ministério, né? A nossa célula, né? É Deus que nos dá. Então, a gente também tem que pedir sabedoria para Deus para estar cuidando daquilo ali, para estar administrando, né? Sendo mordomo, né? Daquilo ali também que Deus está nos dando. Então, a gente precisa realmente pensar nisso, porque é o tempo que a gente está tendo para pensar nisso, né? Eu creio que foi falado isso no livro, porque é o que Jesus, ele, né, através de você, né, que está sendo esse canal, está querendo também tratar, né, da gente estar ali cuidando da nossa família, para a gente ter essa revelação, esse entendimento. Deus é que nos deu a nossa família, Deus sendo é que nos bons deu... mordomos em tudo que Deus tem nos dado. E cuidar da nossa família bem, do nosso casamento, né? Honrar. E esse é um tempo separado para isso, né? Isso. A gente já está terminando. Eu creio nisso. Passou muito rapidinho de novo. Já? A gente vai orar pelas pessoas que estão nos acompanhando agora. Amém. Mas vou pedir para a pastora Adriana fazer essa oração. Só que, Ian, eu tenho sempre pedido, foi assim ontem e hoje nesse segundo dia, da gente deixar uma palavra de encorajamento, né? O que Deus tem ministrado ao seu coração nesse tempo de jejum, que você pode encorajar a nossa igreja, não só a nossa igreja, mas todos aqueles que têm nos acompanhado. E aí logo em seguida a pastora Adriana então vai fazer essa oração para que a gente ganhe essa sabedoria, né? Essa revelação do alto, para sermos bons mordomos de tudo aquilo que Deus tem nos dado. Amém. Eu creio que esse é um tempo assim muito especial que nós temos vivido como igreja, e você que está participando dessa jornada ou que está começando talvez hoje, eu quero realmente encorajar você a encher seu coração de expectativa por aquilo que Deus vai fazer. Como nós temos declarado, nós queremos que o amor esteja em movimento, e o que Deus tem gerado no meu coração é que nós realmente seremos um povo conhecido pelo amor e pela generosidade. Jesus era conhecido assim, né? Jesus tinha esse testemunho, a igreja primitiva tinha esse testemunho, e eu creio que nós vamos viver isso novamente de uma maneira maior e mais expressiva. Jesus disse que nós faríamos as mesmas obras e obras ainda maiores, e eu creio que Ele está nos levando para esse novo nível de generosidade, de demonstração do nosso amor. Então, que você que está aí na sua casa, que está acompanhando, né, esse podcast, que você seja prático durante esse tempo de jejum, né? Eu sei que muitas vezes a nossa tendência é ser tão emocional com relação ao amor, mas o amor, ele é uma escolha e ele é um caminho. Então, tome a escolha, entre no caminho, manifeste o amor em movimento. Então essa vai ser a nossa marca, né, nesses dias, né, pastora Adriana? Não só nesses dias, mas ao longo da nossa jornada com Cristo, seremos conhecidos pela nossa generosidade. Que isso seja realmente eterno, né, na nossa vida, né, que a gente possa realmente estar expressando esse amor aí, né, para as outras vidas. Vamos orar então? Vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de nós estarmos aqui sendo ministrados, Senhor, por essas palavras, ministrado por esse livro, por esse conteúdo que está nesse livro, Pai. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de nós estarmos espalhando, Senhor, esse amor, de realmente estar com esse amor em movimento, que é o seu amor, que é o seu próprio amor. Pai, em nome de Jesus, em específico eu te peço por esse dia, que é o nosso segundo dia de jejum. Aleluia. Nós fomos ministrados, Senhor, porque nós somos mordomos, Senhor, daquilo que o Senhor nos dá. E nós te pedimos sabedoria, Pai, para estar ali administrando tudo aquilo, Senhor, cuidando, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor nos dá, Pai. Em nome de Jesus, Pai.
Pai, nos dê revelação, Senhor. Nos dê revelação dessa prosperidade, Senhor, na nossa vida, da Tua prosperidade, Senhor, na nossa vida, Pai. Que esse seja o nosso tempo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, gente, pela companhia. Amém. Obrigado também você pela sua companhia. Verdade. Por nos dar a honra de ter acesso aí ao seu coração através desse podcast. Você já sabe, quanto mais você compartilhar, Amém. mais pessoas serão alcançadas. Amém, Jesus. Então compartilhe aí com toda a sua família. Quem sabe você não reúne a sua célula para vocês assistirem juntos esse podcast. Deixa aí o seu like também. Quanto mais likes, mais relevância terá o nosso canal e mais visibilidade ele terá. E, consequentemente, mais pessoas serão alcançadas. Se inscreva também aqui no nosso canal, acione o sininho para estar sempre recebendo as notificações de novos conteúdos que forem compartilhados aqui. E eu sempre tenho encorajado também você deixar o seu testemunho, aquilo que tem te marcado, ministrado ao seu coração através dos podcasts. Amém. Escreva aí nos comentários. Amanhã é o nosso terceiro dia e estaremos aqui novamente. Você pode acessar esse conteúdo em qualquer lugar, em qualquer horário do seu dia. Aleluia. Fique na paz e continue abençoado. Amém.